Se você já é aluna da comunidade Ritmos Familiares e utiliza o currículo Primeiros Passos, você já me conhece. Mas se você é nova por aqui, o meu nome é Bruna Massalim. Eu e a Martina, nós somos as coordenadoras e idealizadoras da comunidade Ritmos Familiares. E o nosso produto principal que nós temos hoje é o currículo Primeiros Passos, que é um currículo anual, com 12 coleções, 12 volumes, com planos de aula que exploram temas diversos para a criança da pré-escola e para a criança do ensino formal. Nossa base de filosofia é Charlotte Mason, apesar de a gente usar alguns outros métodos, né? Mas fazendo o possível para que esses métodos se encaixem com a filosofia e os princípios da Charlotte Mason. Se você ainda não conhece, Charlotte Mason era uma educadora cristã na Inglaterra e ela criou escolas e criou currículos que foram usados por famílias na Inglaterra no início dos anos de 1900. E ela escreveu 6 volumes sobre educação, né? Filosofia de educação, educação no lar. Um dos livros preferidos que eu tenho dela se chama Pais e Filhos, que foi até traduzido no Brasil. E ela deu conselhos muito, muito, muito preciosos aos pais na criação e na educação dos seus filhos. Essa aula não falará exatamente, precisamente sobre Charlotte Mason, mas eu cito sempre o trabalho dela porque é a nossa base de filosofia. Acima de tudo, a base do nosso conhecimento é a Bíblia. Eu aceitei Jesus quando eu era criança, cresci em igreja batista, conheci o meu marido no campo missionário, e ele é filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor, mas não é pastor. E nós fazemos hoje parte de uma igreja não denominacional bíblica. O nome da igreja é North Stonington Bible Church. Fica aqui no estado de Connecticut. Se você quiser procurar, o nosso pastor se chama Larry Chappell. Então, você conhece um pouquinho aí sobre mim. Não vou falar muito sobre mim, mas vamos falar sobre o que nós exploraremos nessa aula. Essa aula se chama Ritmos do Lar. Se você já tem trabalhado comigo nos últimos anos, você sabe que eu falo muito sobre ritmos familiares. Pelo nome, imaginaria que eu não falaria sobre outras coisas, né? Ritmos familiares, eles se assemelham muito como rotina, mas eu uso essa terminologia de ritmos para realmente exemplificar e ilustrar na mente das minhas alunas o que significa ter um ritmo tranquilo em casa e como alcançar essa tranquilidade, né, dentro do lar. Ritmos, eles podem ser chamados de rotinas, mas o ponto principal aqui, por que eu chamo de ritmos, porque, por exemplo, quando você ouve uma música, você gosta da música, você memoriza a música do início ao fim, você conhece o ritmo da música. Você sabe como que esse ritmo inicia, né, e como ele termina. Assim também é a criança, quando ela tem uma rotina, uma agenda, que é seguida, né, com uma sequência e há uma repetição. Muitas vezes a gente tem medo dessa repetição, né? Nós, como mães, nós olhamos para todas as demandas e pensamos, gente, eu não vou conseguir sobreviver com tédio, né? O tédio não é para mim. Mas a repetição não necessariamente significa tédio. Talvez no começo da aplicação desses conceitos você irá experimentar um pouco de tédio, mas você não pode ter medo dele, porque você vai descobrir que uma rotina que foca na tranquilidade do lar e na produtividade da mãe vai transformar a sua família, né? E a sua família vai lhe agradecer pelo seu empenho. Então, ritmo, basicamente, significa ter uma sequência do dia, uma sequência da semana, onde há atividades e objetivos que são cumpridos dentro de uma agenda que não é regrada, que não é uma agenda que vai te escravizar, mas é uma agenda que vai nortear os seus dias. A gente fala muito sobre âncoras na comunidade, que significa você ancorar o seu dia, não deixar ele flutuando no ar. Você vai ter um foco no seu dia, você vai ter um objetivo e você vai cumprir. Quando você cria um ritmo, você está criando essa sequência. Essa repetição, ela será memorizada pela criança. Então a criança, ela vai seguir essa sequência, né? E vai conseguir fazer aquilo que é necessário para a educação dela, para a educação dos hábitos, para a instrução da sua consciência e todas as coisas que envolvem a formação da criança. Sem uma agenda, sem uma rotina, sem ritmos, a criança está como se fosse perdida na tempestade, né?
E ritmos, o que acontece? Não quer dizer que não haverá tempestades. Ter uma rotina, ter uma organização do lar não significa que você vai evitar tempestades, mas significa que você vai saber navegar com a tempestade. Né? Você vai saber navegar, você vai ter um norte. Criando um norte para o seu dia, você vai perceber que você consegue cumprir coisas que antes você não conseguia, porque você vai passar da fase de apagar incêndio para movimentar o seu lar de uma maneira frutífica, que realmente que você veja frutos na sua vida, na vida do seu marido e na vida dos seus filhos. Obviamente que você não vai fazer isso sozinha, você conta com a ajuda de um grande amigo chamado Jesus, o seu Salvador, o meu Salvador. Através do poder do Espírito Santo você pode fazer maravilhas no seu lar. A diferença aqui, gente, que é muito importante, você, antes de tudo, terá que descobrir que não é pelas suas próprias forças, que é pela força que é pelo poder do Espírito Santo em você que você conseguirá aplicar esses conceitos e conseguirá viver uma vida alegre no lar. Acima de tudo, eu quero falar bem sério. Os conceitos que eu vou apresentar, eles simplesmente, como eu falei, são um norte. Se você não conseguir segui-lo, se você não se interessar por esse modelo, não significa que você está fazendo tudo errado. Modelos e métodos existem, mas acima de tudo a Bíblia vem primeiro. Então você pode observar que haverá modelos de organização diferentes, mas nenhum, eu não posso dizer assim, esse é o melhor, aquele é mais cristão, né? Então eu posso dizer assim com confiança, esse modelo que eu apresentarei funciona na minha casa, tem sido uma grande bênção, mas não posso dizer que é a resposta para o seu lar. Mas se você está aqui, quer dizer que você está interessada em edificar o seu lar. Então você pode retirar coisas maravilhosas daqui, não por causa de mim, mas porque eu estou me inspirando nas escrituras para trazer essa aula a vocês. Então vamos lá, nós vamos conversar nessa aula sobre 2 pontos. Receita para uma vida alegre no lar. E o segundo ponto é a fórmula onde você vai descobrir a sequência, a estrutura do ritmo familiar. Como eu quero começar pela receita, eu vou já direto ao ponto. A receita para uma vida alegre no lar depende de 3 coisas. Primeiro, Jesus, Deus como centro da sua casa, o seu relacionamento com Ele como prioridade na sua vida, de momento a momento, não simplesmente no geral, mas Deus é seu amigo, Ele está disposto a ir além do que você imagina para te transformar e lhe conformar à imagem de Cristo. E isso é uma grande bênção, porque nós precisamos ser conformadas à imagem de Cristo para que nós possamos realizar o trabalho santo em casa e para que os nossos filhos vejam em nós o amor de Deus. Então, nessa receita que eu quero ensinar para vocês, você começa com Deus. A segunda parte dessa receita é como o seu relacionamento vertical com Deus, como que isso vai influenciar o seu relacionamento horizontal com as pessoas. Então, o que você faz aqui influencia tudo que está aqui, né? Então, à medida que você mais se aproxima de Deus, mais você se parece com Ele. Porque Jesus não é um tipo de amigo que deixa você como está. Jesus, Ele te transforma. Então, quanto mais você se aproxima dEle, mais transformação Ele traz no seu coração. Você não conseguirá se transformar sozinha. Não, isso é impossível, esqueça. Você precisa realmente olhar para Cristo, manter o seu olhar em Cristo, para que Ele, através do poder do Espírito Santo, te transforme na mãe que Ele quer que você seja. E essa transformação, ela é gradual, você não precisa assistir esse vídeo e achar que amanhã você será diferente, né? Você tem que confiar realmente nas Escrituras, entendendo que a santificação ela é progressiva. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você lê as Escrituras, mais o Espírito Santo se transforma. Mas continuando, quando você tem esse relacionamento aqui, tudo muda aqui. Então, nessa receitinha, nós colocamos Deus em primeiro lugar. O segundo ingrediente é outros, que aí entra os nossos serviços. Então a gente coloca Deus, os outros, que no caso, estando no lar, nossos maridos e nossos filhos. E por último, nós colocamos nós. Essa mensagem, gente, você não escutará
no mundo. Porque o mundo fala que você tem que colocar você primeiro, porque você está cansado, né? Eu ouço dizer, eu estou cansado de me colocar por último. Mas eu tenho essa receitinha que eu tenho pra vocês, pra simplificá-la, pra deixar ela bem simples de entender. Eu aprendi um acrônimo que começa assim, J-O-Y, Joy. Joy em inglês significa alegria em português. Esse acrônimo eu aprendi numa conferência bíblica com o pastor Andy Woods, que é um pastor que é amigo do tio do David, que é o pastor oficial da nossa igreja, e ele veio pregar numa conferência bíblica sobre Filipenses, e a gente estudou o livro de Filipenses nessa conferência, onde o foco era a alegria. Joy significa alegria. Então, joy no acrônimo significa Jesus, os outros e você. Em inglês seria Jesus, others, yourself. Nessa sequência, a gente descobre aí qual que é o design, né? Como que Deus trabalha para transformar os nossos lares. Deus, ele é a fonte da nossa alegria, né? Nós não buscamos essa alegria nas circunstâncias. Essa é a grande diferença do que nós temos, nós que estamos em Cristo, temos para quem está ainda em Adão no mundo, né? Então, assim, quem está no mundo vai olhar para felicidade, pela busca da felicidade, né? Felicidade é a etimologia da palavra, eu descobri no dicionário que ela significa chance e sorte, ou busca de sentimentos bons e sucesso, etc, etc, etc. Tudo que tem a ver com circunstâncias. A alegria que provém de Deus, que é amplificada quando a gente busca mais a Deus, né? Todos nós que estamos em Cristo, né, que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós vivemos com uma alegria da salvação, pois sabemos que não estamos mais condenados, né? Que nós somos livres da pena do pecado. Jesus pagou por todos os nossos pecados. E essa alegria, ela pode ser ainda mais amplificada quando nós buscamos ter uma intimidade com Cristo, né? Então essa intimidade com Cristo, de momento a momento, durante o dia, é o que realmente vai mudar os nossos lares. Por isso que eu tô falando sobre esse acrônimo, Joy, pra gente lembrar dessa ordem que Cristo já colocou nas Escrituras, né? Então, se você ler lá em João 15, Jesus está falando na sala do andar de cima, né? É uma das minhas passagens preferidas. No versículo 13, Judas saiu de cena, então ele está falando ali com uma audiência de 11 discípulos que têm andado com ele por 3 anos. Esses discípulos, ele chama de amigos, né? Não os chamamos de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, Jesus, ele está falando com aqueles discípulos de maneira, assim, íntima, né? Eles o conhecem, ele os ama. E depois ele explicar, né, sobre várias coisas que são interessantes ali no capítulo de João 15, eu não quero me alongar, mas eu vou focar em algo muito importante. Jesus fala assim, amem-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o amor de Cristo nos capacita a amar os outros. Muito importante, Jesus fala assim, permaneça em mim, e lá no versículo de João 15, né, eu não quero me alongar muito, mas ele fala assim, permaneça em mim e eu permanecerei em vós, pois sem mim nada podeis fazer. Ele está falando ali que, do ramo e das videiras, né, o ramo que permanece na videira dá frutos, e esse ramo, ele não dá frutos, não produz frutos por conta própria, né? Então muitas vezes a gente pode começar o dia sem priorizar o nosso relacionamento com Deus, a gente vai começar a operar pela carne, achando que nós podemos fazer todas as coisas que o Senhor nos comandou a fazer sem a ajuda dele. Por exemplo, eu no passado, quando eu queria fazer homeschool, queria educar as crianças, eu coloquei em minha mente que muitas coisas precisavam ser mudadas na minha casa. Eu tinha plena consciência de que seria só pela capacidade de graça que vem de Deus, né? Só que na prática, muitas vezes eu começava o dia pensando em mim mesma, pensando nas dificuldades, pensando em todas as tarefas que eu tinha que fazer. E passava, assim, algumas horas sem adentrar-me na presença de Deus e simplesmente lançar tudo sobre os seus pés. O que aconteceu? Eu comecei a lidar com as situações, as demandas nas minhas próprias forças. Então, foi ali que eu perdi minha paciência, foi ali que eu parei de ver as coisas com a perspectiva do Senhor. E eu me sentia convicta do meu pecado, mas minha oração é assim, eu sabia, eu estou negligenciando meu relacionamento com Deus, eu estou negligenciando meu relacionamento com Deus. E isso aconteceu por algum tempo, até que o Senhor, de uma maneira muito bondosa,
trouxe ao meu coração de que o meu relacionamento com ele, a minha intimidade com ele, poderia acontecer de uma maneira muito simples mesmo, que significaria eu só colocar ele como prioridade no meu coração, no meu pensamento. Então, começar o dia com Deus no meu primeiro pensamento, né? Ele me trouxe as escrituras à minha mente, porque pouco a pouco eu comecei a ler mais as escrituras, isso começou a se tornar um hábito, onde a leitura foi diária, onde eu de momento a momento comecei a levar meus pensamentos ao céu e conversei com Deus e confessei meus pecados continuamente. Assim que eu pecava, eu não fiquei mais esperando horas e horas e horas até o dia terminar para confessar aquele pecado. Simplesmente aconteceu, eu tô ali, Deus, o Senhor sabe o que aconteceu, eu vou confessar agora, pra gente restaurar essa comunhão. E eu comecei a entender que eu necessitava dessa comunhão acima de qualquer coisa, né? E essa comunhão, ela é feita de uma maneira pessoal, né? Então, assim, o meu relacionamento com Cristo, eu posso explicar pra vocês, assim, o que que eu faço para que esse relacionamento seja nutrido, né? E não faço pelas minhas próprias forças, eu faço pelo poder do Espírito Santo que me mantém nessa graça. Mas eu percebi, assim, na minha vida que tudo se transformou quando eu comecei a memorizar as escrituras, né? Então, o salmo ultimamente que eu tenho memorizado é o Salmo 63:3, porque o seu amor é melhor que a vida, os meus lábios sempre te louvarão. Então é esse salmo que vem na minha mente logo de manhã. Ao invés de eu pensar em todas as minhas tarefas, o Espírito Santo começa a me direcionar durante o dia. Não, olha para essa tarefa antes. Isso só acontece por quê? Porque o meu pensamento está recheado do Senhor e o meu coração, a palavra dele está vivendo no meu coração, não pela minha própria força. A única coisa que eu precisei fazer foi ter uma Bíblia, abri-la e usar o meu pensamento, os meus lábios para orar ao Senhor. E essa amizade que eu tenho com ele não é uma amizade que é exclusiva para mim, é uma amizade a todos os santos, né? Ela está disponível a você, se você recebeu Jesus como Salvador na sua vida. Crendo no trabalho dele consumado na cruz, você também tem acesso a isso. Então, essa receitinha, gente, ela funciona. Você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na prática, né? O amor a Deus, ele envolve uma ação. E essa ação da nossa parte, ela não é feita sozinha, ela é feita através do poder do Espírito Santo. Então, Deus, ele é tão bondoso que ele nos pede a fazer algo e ele nos manda um ajudante, nos manda um ajudador. Ele nos manda um amigo que nos faz lembrar das coisas que nós precisamos fazer para que esse relacionamento se mantenha. Então, assim, o Espírito Santo vai te levar a ler as Escrituras, a te lembrar, nossa, leia as Escrituras, confessa esse pecado, converse comigo, né? Então, o Senhor está sempre agindo de maneira graciosa ao nosso favor, né? Porque o amor dele realmente é inesgotável, a fonte é inesgotável. Quando você tem essa receitinha, Jesus, others, yourself, Jesus, os outros e você mesmo, o que acontece? Quando você cuida de você mesmo, seu tanque está cheio. Tenho certeza que você já ouviu por aí que você não pode cuidar dos outros quando o seu copo está vazio, né? E isso é verdade, mas não necessariamente da maneira que o mundo expressa é bíblico, né? Porque o mundo está expressando, falando de uma maneira assim, você tem que se cuidar para que o seu copo se encha e daí você pode cuidar dos outros, né? É a questão lá do avião, né? Se tem uma emergência, você coloca a máscara em você primeiro e depois da pessoa ao seu lado. A questão é a seguinte, gente, a Bíblia dá uma receitinha diferente, né? Sempre vou continuar falando isso para que a gente fique com isso na mente. O nosso tanque só fica cheio quando ele está cheio de Cristo. Quando eu vou cuidar de mim, né, depois de ter cuidado do meu relacionamento com Cristo, depois de ter cuidado dos outros, né, nessa parte de cuidar dos outros, porque eu cuidei do meu relacionamento com Cristo primeiro, eu sou capaz de cuidar dos outros, sendo testemunha do amor dele. Quando eu vou cuidar de mim, o meu tanque está cheio. Eu estou alegre, porque a alegria de Cristo está completa em mim. E eu obedeci, né? A amizade com Cristo, a amizade com Deus, ela nos leva a uma amizade de obediência. Nós obedecemos ao comando dele, né? Porque nós sabemos que é a verdade. Então, amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, assim, eu amei os meus filhos, depois de ter colocado Deus ali em primeiro lugar. E quando eu amei os meus filhos através das minhas ações, quando eu vou cuidar de mim, o meu coração está cheio, né? Então, por isso que essa receitinha é tão importante. Então, não vamos esquecer aí. Joy.
é o seu objetivo de vida, em casa. Esse é o seu objetivo. Jesus, outros, você mesmo. Simples, né? Colocamos isso claramente aí nessa lição. Vamos passar para a parte de estrutura do ritmo. Antes de começar a estrutura do ritmo, eu quero que vocês peguem o material de vocês que vem com essa aula, que se chama Ritmos do Lar. E esse material se chama Ritmos do Lar, uma introdução aos hábitos necessários para a construção de um lar tranquilo. Aqui em cima, né, eu coloquei guia de produtividade e organização para esposas e mães cristãs. Nesse material que você recebe, tem um breve estudo bíblico sobre Filipenses 2, onde você vai ali refletir sobre 4 exemplos bíblicos de homens de fé que serviram aos outros com humildade e alegria. O nosso maior exemplo sempre será Jesus, né? Ali como falou no início de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Deus se fez carne, ele, né, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, 100% Deus, na pessoa de Jesus, nós vemos ali o exemplo de uma vida piedosa que deve ser seguida não pelas nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo, né? E uma vida de abundância, não pelas circunstâncias, mas uma vida de abundância em Cristo, porque ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Nós somos chamados a restaurar, a viver essa comunhão todos os dias. Apesar dessa comunhão hoje não ser de face a face, ela é uma comunhão acessível a todo santo. Então nós podemos ser amigas de Deus, entendendo que isso vai transformar toda a nossa vida. Então aqui, através desse exemplo desses quatro homens de fé, nós perceberemos algumas coisas em comum entre esses homens. O que será? O estudo vai fazer vocês refletir sobre isso. Filipenses 2 conta com passagens muito boas sobre humildade, serviço e alegria, né? E são essas coisas, humildade, serviço e alegria, que nós somos chamadas a experimentar e a vivenciar nos nossos lares, né? Se você estiver trabalhando, tem um emprego fora, ou se você fica em casa, trabalha em casa, ambos você tem trabalho, né? Igual Colossenses 3:23, né, fazer tudo de coração para Deus e não para os homens, pois a sua recompensa vem de Deus. Então, em tudo que você for fazer, Deus vai te capacitar a fazer com alegria, com humildade, né, com um coração de serviço. Então, falando isso, gente, não esqueçam realmente de abrir esse guia e fazer a lição ali do estudo bíblico e depois preencher a estrutura do seu ritmo para que você possa ter um ritmo em casa. Vamos falar sobre, então, estruturas de ritmo. Para você ter um ritmo do lar, você tem que ter visão das suas necessidades, a visão das suas obrigações, visões das suas responsabilidades, visões dos seus valores inegociáveis e de algumas coisas que são importantes para a sua família. Seguindo essa receitinha que a gente vai colocar Deus lá em primeiro lugar, os nossos filhos, nosso marido e nossos filhos ali logo após Deus, e nós em terceiro lugar, seguindo essa receita, nós vamos criar uma estrutura de ritmo que vai ser fiel a essa receita Joy, alegria. O ritmo, eu coloco seis letras iniciais para vocês lembrarem como que é a estrutura que eu criei para o meu lar. Então, começa com a letra I, de inegociáveis, passa para a letra P, de prioridades, R de respira, momento de respirar, O de obrigações, B de bônus, D de dormir ou de descanso. Significa, a estrutura do ritmo, você vai ter aí 6 focos diferentes para o seu dia. 6 focos, mantenham isso na sua mente. 6 focos diferentes no seu dia. Se você está acordado por de 12 a 15 horas por dia, média aí, até mais, né, um pouquinho, para mãe, um pouquinho mais que isso, né? Mas digamos aí que a tua média de trabalho durante o dia é de 14 horas por dia dentro do seu lar. Nessas 14 horas, eu aprendi a dividir essas horas acordadas em 6 focos diferentes, né? Aliás, o último foco é descanso e dormir, então não conta tanto. Mas enfim, são 6
quadrados ali, que eu coloco algumas coisas importantes em cada quadradinho. O primeiro é inegociáveis. Quais são os seus inegociáveis? Você não irá negociá-los mais. Eles são inegociáveis. O que é inegociável? O seu relacionamento com Deus. Então, o ritmo, para você criar um ritmo tranquilo no lar, que não depende das circunstâncias, mas é algo que flui através do seu relacionamento com Deus, e você passa isso para a sua família, porque não tem como fugir, gente. Nós, mães, nós definiremos o humor da casa, né? Então, nós podemos edificar o nosso lar ou nós podemos derrubá-lo sem sabedoria. Então, entender os nossos inegociáveis é algo muito importante. O que você precisa fazer para que os seus inegociáveis sejam cumpridos, né? Essa é uma parte fundamental. Eu percebo que o meu celular me distrai muito. O que eu faço? Eu coloco em modo avião. Até tá em modo avião agora por causa da aula, eu não quero ficar distraída, correto? Então, de manhã, às vezes eu coloco, não é sempre, às vezes eu coloco meu celular em modo avião para que os meus inegociáveis não sejam, não passem por distração, né? Que eu não deixe eles de lado. Então, quais são os meus inegociáveis? Os meus inegociáveis, eu coloquei aqui o meu devocional pessoal, né, que é o meu relacionamento com Deus. Eu tenho usado esse livro aqui, da Sarah Young, Jesus Calling, que no Brasil foi traduzido, não sei como, mas tem traduzido, então se vocês quiserem aí procurar Sarah Young. Eu também gosto muito de outros devocionais, que é da Sally Clarkson. Eu não sei se dela tem traduzido, mas esse tem. Ali é uma maneira simples de começar o dia nas escrituras, de colocar o meu pensamento já diretamente em Deus. Eu tenho também um plano anual de leitura bíblica com as crianças. Então, assim, os meus inegociáveis literalmente começam com o meu devocional pessoal, leitura bíblica com as crianças, café da manhã das crianças, higiene das crianças e a minha higiene. Então, assim, eu não quero começar o meu dia de pijama, porque eu sou assim, eu tô indo pro escritório, né? Esse aqui é o meu escritório. Eu não vou aparecer no meu escritório de pijama. Imagina se você tem um trabalho, né? E você aparece de havaianas de pijamão, assim, né? Sem ter escovado os dentes. O seu chefe vai te mandar de volta para casa, né? Você tem que pensar que você trabalha com um chefe que não é um ditador autoritário. Você trabalha com um chefe gentil, cavalheiro, que é Cristo. E esse chefe, além de ser tão bondoso e perfeito, ele te encoraja a dar o seu melhor através de tudo que você pode, né? Através de todas das suas capacidades humanas ali. Então, assim, dar as nossas melhores vestes para Cristo, né? Isso cabe na sua obediência a Ele. Sua primeira prioridade do dia é o seu relacionamento com Deus, né? Coloque-se numa posição de dignidade, pois Ele lhe deu dignidade através da cruz. Então, essa é a minha dignidade. As minhas vestes representam a minha dignidade. De uma forma assim, para os outros, né? O meu testemunho. Eu quero que meus filhos vejam que eu não estou com preguiça de educá-los. Eu estou confiando no meu Deus. Eu conheço o meu Deus. E esse Deus me capacita a ensiná-los com alegria. Então, as minhas vestes representam isso, né? É um testemunho da graça de Deus na vida deles. Então, estão aí os meus inegociáveis, né? Minha devocional pessoal. Eu não estou falando assim na ordem perfeita, tá, gente? Essa ordem, ela geralmente acontece vestes, devocional pessoal, café da manhã das crianças, leitura bíblica com as crianças, memorização de versículos e a gente termina ali o nosso tempo da manhã. Mas eu estou falando basicamente o que acontece na minha manhã. Então, quando você for definir os seus inegociáveis, é interessante que você coloque uma ordem, né? Igual eu falei ali, a minha ordem. E não sei exatamente como será a sua ordem, mas pra mim funciona muito bem eu já começar o dia sem preguiça, apesar de eu ter muita tendência à preguiça, né? Então eu percebo que na minha vida eu tenho mais disposição se eu for dormir num horário bom, tipo no dia anterior, pra eu poder cuidar dos meus inegociáveis. Eu sempre tenho isso em mente, para que eu cuide dos meus inegociáveis, eu preciso primeiramente de Cristo, mas preciso também de sabedoria. Não posso me achar super heroína, que se eu dormir 4, 5 horas por noite, numa sequência assim longa, né, de dias, eu vou conseguir fazer tudo, né? Isso produzir tentação ao pecado, né? Porque será muito mais fácil eu cair na tentação de pecar contra os meus filhos, de perder a paciência, de fazer tudo com murmuração, se eu estiver com pouco sono. Então, isso é muito importante, né? Eu tenho ali uma média,
uma meta de sempre ir dormir entre as 10 e 10h45 da noite. Nem sempre eu consigo, porque eu gosto de ler e estudar, então às vezes passa disso, mas o meu objetivo está sempre ali, entre 10 e 10h45 da noite, e isso realmente reflete na minha manhã no dia seguinte. Então, passamos pelos nossos inegociáveis, a gente vai para as nossas prioridades. As prioridades aqui de casa, eu defini minhas prioridades da maneira seguinte. Eu sei que cada dia eu preciso focar nas áreas comuns para organizar a minha casa, porque sem organização a minha casa não vai para frente, né? Então as áreas comuns envolve ali a cozinha, o banheiro, a sala de estar. Então, aliás, cozinha limpa sempre esteve nos meus inegociáveis, esqueci de falar isso. Mas as minhas prioridades realmente envolvem ali organizar as áreas comuns para que elas fiquem de uma maneira assim convidativa às pessoas da minha família, né? Para que ninguém fique perdendo os cabelos pra achar não sei o que, tendo obstáculo, né? Tem um bebê em casa, não quero ter obstáculo em casa. Essas são minhas prioridades. Logo depois dessa prioridade vem a escola das crianças. Essa é uma prioridade. Por que ela não está no inegociável? Porque há dias em que as crianças estão doentes, por exemplo, ou que eu estou doente, ou que houve um compromisso. Então, assim, eu coloco ali na prioridade porque eu sei que é algo que eu devo priorizar antes de outras coisas e que o objetivo é cumpri-lo todo dia, mas a vida acontece. Às vezes não dá. Mas quando a vida acontece, mesmo quando nós estamos doentes, algo que eu sempre gosto de manter, que eu peço sabedoria a Deus e peço misericórdia, é a leitura das Escrituras, né? Diariamente. Né? Guardei a sua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Eu sei que a minha vida depende disso. Então, uma vida de oração, uma vida de confessar os meus pecados e uma vida de comunhão, uma vida de leitura das Escrituras é realmente inegociável para mim, né? E deve ser para você também. Se você está em Cristo, isso deve ser inegociável para você. Passamos pelas prioridades, a gente vai para o momento de respirar. Então a gente passou ali pelos inegociáveis, definimos o que é inegociável na nossa vida, passamos pelas nossas prioridades, definimos o que é a prioridade ali na manhã e daí a gente respira. Nessa hora de respirar aí eu falo que é o momento do almoço, né? Você curtiu o momento em família, você educou seus filhos, você leu em voz alta para eles, você ensinou matemática. Se você não... se seu filho está em meio período e você tá com ele em casa, provavelmente você usou aquele tempo ali para só ler em voz alta ou passear pela natureza, enfim. Mas você focou na educação do seu filho, assim, de uma maneira direcionada, né? Então você trabalhou no celular, você cuidou das coisas mais importantes. Então é um momento de descanso, de introspecção. Você vai fazer o almoço com calma, vai servir o almoço e depois disso você vai colocar ali um momento de descanso. Aqui na nossa rotina, eu coloco sempre a bebê para dormir 1h30 da tarde, entre 1h30 e 1h45, né? No nosso ritmo ali, na sequência, eu não tenho uma obrigação de seguir aquilo no horário perfeito, mas existe mesmo uma sequência e uma janela ali de tempo que eu coloco, que eu executo as coisas. Então, 1h30, entre 1h30 e 1h45 a bebê vai dormir. Eu treinei as crianças a gostarem, né, de ler, primeiramente, mas treinei as crianças a apreciarem os seus livros no horário em que a bebê está dormindo ou brincarem sozinhos. Então, elas têm duas opções. Elas podem... E ela sabe que ela é um momento de quietude. Isso foi em treino, tá, gente? Né? Igual o 2 Timóteo lá fala sobre como usar as escrituras para ensinar, repreender, corrigir e instruir a criança à justiça. Eu uso escrituras para tudo, né? E algo que eu ensinei às crianças é que existe um momento do dia que eles devem obedecer a mamãe e papai, onde nós temos ali, apreciamos um momento de quietude. Então a bebê está dormindo, né? Isso eu posso dizer que acontece uma média de 5 dias por semana, que final de semana as coisas mudam um pouco, mas essa sequência é repetida na maioria das vezes, e a bebê dorme ali à tarde, no início da tarde. As crianças pegam cada um os seus próprios livros, e eu pego o meu livro e sento no sofá. Agora, não se enganem achando que você tem que ter esse tempo de que a gente chama de respiro, de cultura materna, sozinha, né? Eu tenho 3 filhos, não tenho nenhuma ajudante no meu lar, a minha casa não é muito grande, né? Então, assim, eu aprendi a
a ter esse descanso com os meus filhos por perto. Às vezes, tá? Não é uma regra. Eles vão cada um para um canto e eles descansam, eles leem cada um livro deles e em algumas ocasiões eu tive a oportunidade de ler meu livro sozinha. Por 1 hora, né? Mas assim, gente, eu não fico buscando por isso, eu não fico frustrada se isso não acontece. Eu treinei os meus filhos a fazer algo possível, que é apreciar o livrinho deles, né? Onde eu estou. Então, eles sabem que é um momento de quietude, eu conheço ali o coraçãozinho deles, eu sei que eles são capazes de ter um momento de introspecção e eles leem os livros deles enquanto eu leio o meu. E é um momento que eu realmente paro para respirar. Aí, nesse momento aí de respirar, você pode colocar um tempo na natureza. Então, assim, uma bebê dormiu, se você tem bebezinho em casa, assim que ela acordou, vai pra natureza. Passa pelo menos 1 hora fora de casa. Esse tempo ali de respirar, de cultura materna, de introspecção, eu coloco na minha agenda, eu fecho 2 horas. São 2 horas de um tempo que eu só respiro. Significa o que eu respiro? Igual eu falei, eu leio o meu livro, eu estudo, meus filhos às vezes estão comigo, às vezes não. Eles entendem que é um tempo de descanso também, eles estão treinados a isso, já foi criado, consolidado o hábito. E eu vou para a natureza, passeio com eles, né? Então eu fecho ali, eu sei que existe essa prioridade de 2 horas onde a gente foca na leitura independente e no tempo da natureza, que é logo depois do almoço. Passando por isso, nós voltamos para algumas obrigações, né? Todo dia vai demandar, né, de você e você vai ter obrigações. Então, assim, seja agendar uma consulta no médico, consertar algo que quebrou, organizar uma parte do seu closet que está desorganizada. Eu não sei quais são as suas obrigações. Mas por que eu chamo de obrigações? Porque se elas forem deixadas de lado, apesar de elas não serem negociáveis, se elas não forem vistas como obrigações, elas vão acumular e isso vai te devorar depois, né? Se você não agendar aquela consulta no médico, vai passar da data e a sua vida vai desorganizar. Você não deve, na minha opinião, né? Eu vou falar por mim. Eu não gosto de colocar isso lá no momento da manhã, porque eu tenho outro foco. Né, igual eu te falei, eu dividi meu dia em 6 dias, então o meu foco de manhã é diferente. Quando eu vou para minhas obrigações ali no meio da tarde, eu tenho no meu planner isso aqui, o que eu devo fazer no meu calendário também, o que eu devo fazer naquele dia de obrigações, né? Então eu coloco ali na semana, né, umas notinhas. Nem sempre eu sou muito perfeita, aliás, eu nunca sou perfeita com isso, mas nem sempre eu sou tão diligente em colocar todas as minhas notinhas de uma maneira organizada, mas eu sei geralmente quais são as minhas obrigações. Aí ele, igual eu falei, agendar a consulta e também preparar a janta e cumprir a rotina do sono. Essa é a minha obrigação do fim do dia, né? Então, do início da tarde até o fim do dia, aquele bloco ali de 2 horas, eu sei que eu tenho que cumprir com algumas obrigações, né? Principalmente a janta e a rotina do sono. Isso eu faço possível para não mudar mesmo. A rotina do sono, as crianças, assim, eu tenho colocado elas para dormir entre as 7 e 7h20 da noite, desde que elas são recém-nascidas, né? Isso nunca mudou. E elas são acostumadas. Se você não começou isso com um bebê recém-nascido, não é tarde para você mudar os hábitos da criança. O que acontece depois de você colocar a criança num horário razoável, cedo, né? É bom para a saúde dela, mas o mais importante, você tem o que a gente chama de bônus. Depois das obrigações vem o bônus. O que é o bônus? É algo ali que para você aproveitar depois que você trabalhou, produziu no dia. O meu bônus é o meu tempo com o meu marido. Então, o que a gente gosta de fazer? Agora é inverno aqui, tá mó frio. A gente gosta de sentar na lareira e cada um lê o seu livro. E a gente conta um pro outro o que o livro diz, né? Eu tô numa fase de ler 3 livros diferentes. Eu sempre tenho um livro de educação comigo, um livro de romance e um livro de crescimento espiritual. Então, tô lendo aí esses 3 tipos de livros. Então, a gente sempre discute, né? Se for o livro de crescimento espiritual, eu gosto muito de conversar sobre isso com meu marido. Nós não fazemos devocional juntos, eu e ele. Mas ele está sempre estudando a palavra, eu estou sempre estudando a palavra. E a gente compartilha isso. Nós não precisamos, assim, criar uma regrinha. Se você não fizer devocional, o seu casamento não dará certo, né? Não é assim. Se você, digamos, juntos, o seu casamento depende, né, da graça de Deus, depende da sabedoria bíblica, depende da transformação do Espírito Santo, né, no coração individual de cada um. Muitas vezes, muitos casais precisam desse devocional juntos, né, na parte ali de bônus,
Eu e o David, a gente sente que o Senhor tem nos abençoado muito nos nossos estudos individuais. Talvez amanhã seja diferente, não posso, igual eu tô falando, não posso criar regras, né? É realmente o que o Espírito Santo tem feito através das nossas vidas. Ele tem um estudo bíblico com os homens da igreja, acho que a cada 2 semanas, e eu tenho um estudo bíblico individual e também discipulo 2 meninas, que são minhas amigas, e isso me mantém, assim, focada na minha própria devocional. Então, servir aos outros, igual eu estou, pela graça de Deus, porque eu sou muito limitada nesse discipulado que eu tenho feito com essas 2 amigas, o Senhor tem me mantido na sua palavra, porque elas, né, principalmente uma que é recém-convertida, ela faz perguntas muito pertinentes, muito legais, muito bacanas. E eu quero saber responder em sabedoria, então eu tenho me mantido na palavra. E ali é isso que eu faço ali na parte de bônus, né? Todos os livros que eu tenho lido é para responder essas perguntas que as minhas discípulas fazem, que também eu posso usar com os meus próprios filhos. Depois de bônus, vem o descanso. Então vamos lá. Recapitulando. Seu dia pode ter 6 blocos. O primeiro deles, inegociáveis. Segundo, prioridades. Terceiro, respirar. Quarto, obrigações. Quinto, bônus. Sexto, descanso. É isso aí, gente. Não tem muito segredo, não. Você dividir o seu dia e transferir o foco do seu dia para cada bloco vai te ajudar, mesmo que nada disso assim, do que eu falei, do que eu faço, funcione na sua rotina, mas você dividir o seu dia para que ele se torne mais produtivo, vai funcionar para você, né? É algo que vai funcionar. Se você trabalha fora, talvez as suas obrigações serão diferentes, talvez as suas prioridades serão diferentes. As suas prioridades não precisam ser a minha, mas você dividir o seu dia com diferentes focos realmente vai te ajudar. Por que isso ajuda? Porque, como mãe, a nossa mente está sempre trabalhando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E por onde que eu começo? Quando a gente divide o dia e coloca em listinha mesmo o que deve ser feito, a gente não fica mais se preocupando, tem que fazer aquilo. A gente pensa uma zona de cada vez. Então você realmente faz um zoneamento aí do seu dia, né? O bloco 1 é o meu foco, eu vou trabalhar no bloco 1. Eu não vou pensar no bloco 2, no 3, no 4, no 5, no 6 antes de eu finalizar o bloco 1. Terminei o bloco 1, passo pro 2. Terminei o 2, passo pro 3. O terceiro é o momento onde eu vou refletir mesmo no restante do dia, refletir novamente nas escrituras, memorizar aquilo, levar, trazer o meu pensamento aquilo que me traz esperança continuamente, de momento a momento, nutrir a minha amizade com Jesus, né? Através da oração, o meu relacionamento pessoal com Jesus, que eu posso falar o que eu faço, pela graça de Deus. Realmente isso, é uma vida de oração constante, de orar sem cessar, não de uma maneira perfeita, porque eu não sou perfeita, mas estou sempre levando meus pensamentos ao céu, entendendo que essa é a minha fonte. Sem ela, eu sou totalmente perdida. Eu tenho plena consciência de que se eu operar pela carne, os meus filhos conhecerão uma mulher que não é boa para eles, né? Uma mulher que vive pela carne não é a mãe que meus filhos precisam. Eles precisam de uma mulher que anda pelo Espírito. Então, de momento a momento, eu elevo meus pensamentos ao céu, porque eu sei que é disso que depende a minha habilidade no meu lar. Né? Quando a gente fala posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, na prática realmente essa é a amizade que nós temos com Cristo. Através desse relacionamento ele nos santifica, né? Então não tem como, se eu não tiver o hábito de levar meus pensamentos de momento em momento, eu não posso esperar que eu darei frutos pela minha própria carne. Você não produz frutos sozinhas, o ramo que está na videira, ela dá frutos, que significa que o agricultor trabalha em você. A sua cooperação com a sua santificação, ela é realmente ali de você ler as escrituras e deixar que elas te transformem, você elevar os pensamentos ao céu, nutrindo uma amizade com Deus, sabendo que aquela amizade vai te transformar, que Deus irá te transformar, né? E você vai confessar os seus pecados porque você vai se sentir convicta pelo Espírito Santo. Então, assim, quando a gente fala sobre uma vida de arrependimentos, as pessoas falam, eu quero viver sem arrependimentos. Misericórdia! Eu quero continuar o meu crescimento com Cristo com um arrependimento contínuo, porque eu vou pecar todo dia, né? Apesar de, assim, Jesus já perdoou os meus pecados de antes, o de hoje e o de amanhã, né? A cruz, o seu trabalho na cruz, consumado na cruz, pagou por todos os meus pecados.
Mas isso não quer dizer que eu não peque mais. Imagina assim, eu fui salva, criei em Cristo, beleza, sei que eu vou passar a eternidade com Ele, agora eu vou parar de pecar. Isso não acontece. E toda vez que eu perco a paciência com os meus filhos, que eu respondo de maneira ríspida ao meu marido, isso foi contra a palavra de Deus. Então eu falhei na minha obediência com Ele. E isso ali quebrou temporariamente a minha comunhão com Ele. Temporariamente, que uma vez que eu fui unida a Cristo, essa comunhão minha com o Pai foi restaurada sobrenaturalmente, né? Pelo trabalho dele. Não por mim, não pelo meu mérito, não pelas minhas boas obras. Essa comunhão foi restaurada. Só que essa comunhão de dia a dia, dessa amizade, né? Igual você, por exemplo, você falou algo ríspido ao seu marido, você ofendeu o seu marido e o seu marido ficou magoado com aquilo. Então a tua comunhão temporariamente ali foi afetada. Para restaurar essa comunhão, você tem que pedir perdão ao seu marido, você tem que confessar aquilo que você fez, você confessa o seu erro e o seu marido é encorajado a lhe perdoar. Deus, ele é tão perfeito que assim que a gente confessa os nossos pecados, ele perdoa na hora, imediatamente, né? Ele já perdoou isso na cruz, mas naquele momento de restaurar a comunhão, Deus nos mostra como restaurar essa comunhão com Ele, através da gente reconhecer o nosso pecado diante dele, sabendo que nosso foco não está no nosso pecado, mas no nosso relacionamento com Ele. Através desse relacionamento, Ele nos ajuda a matar as obras da carne, que é, no caso, a gente deixar o dia flutuar nos ares e deixando que a nossa carne opere por nós, né? Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Que nosso foco no nosso dia para um lar alegre é o nosso relacionamento com Deus. Algo que eu acabei de me lembrar sobre como você pode crer realmente que você será transformado. Nós falamos sobre 4 exemplos ali de serviço, né? Que foi o exemplo de Jesus, em Filipenses 2, está mencionado ali no estudo, que é Jesus, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Esses 4 homens foram exemplos de transformação do Senhor e homens que serviram em alegria. Agora, o meu discípulo preferido, não posso dizer, meu discípulo preferido, mas o que mais me inspira é João. Eu amo João. Por quê? Porque eu me identifico muito com João. João, lá em Marcos 3, ele é chamado de filho do trovão. Ele e o irmão dele, Tiago, ele é chamado de filhos do trovão. Ali em Marcos 3 não fala por que eles são chamados assim, mas daí tem um registro lá em Lucas 9:54, se eu não me engano, onde o samaritano, Jesus está pregando o evangelho, né, aos samaritanos, e você sabe que os samaritanos e os judeus, eles têm ali uma rixa, né, entre eles. E os samaritanos não querem ouvir a palavra, não querem receber. E daí João e Tiago falam assim, Senhor, você quer que nós chamamos fogo do céu e queime esse povo todo assim como Elias? E Jesus os repreende na hora, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. E o amor de Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que assim, Jesus ali, já através de repreender João, ele amou João, né? Ele disciplinou João. E esse amor de Jesus continua com João até o fim da sua vida. E quanto mais ele se aproxima de Cristo, mais ele se dedica a essa amizade com Cristo, mais Cristo o transforma. Ele é tão transformado, esse homem, que lá em João 15, na sala do andar de cima, você percebe que ele foi realmente transformado pelo que Jesus fala a ele, né? Nessa questão de viver uma vida dependente de Deus, conectada à videira, sabendo que é o agricultor que trabalha em você e a obediência, né? Jesus fala assim, se vocês são meus amigos, se obedecem ao que eu comando, né? Estou parafraseando, mas ele, quando nós somos amigos de Jesus, ele nos capacita a obedecê-lo, né? Então, João aprende isso de uma maneira tão magnífica que ele escreve um livro inteiro para falar sobre amor, alegria em Cristo. E ele foi chamado o discípulo que Jesus amou. Então ele é conhecido entre os escolares, entre os teólogos, como o discípulo do amor, né? Que ele até começa o livro dele falando assim, filhinhos, assim, super queridão, sabe? Super transformado mesmo, transformado pelo Espírito Santo. Então, João, para mim, é um exemplo de transformação que eu quero na minha vida, que eu desejo na minha vida, né? Ele foi lá chamado de filho de trovão, queria
queimar o povo. Pensa que você, se você com a sua sabedoria limitada ia achar que ele poderia ser um bom apóstolo. Mas Jesus não viu ele, Jesus viu a si mesmo, ele sabe, Jesus viu a capacidade que é possível, que é dada através de Deus, né, para ser dada a vida de João. Então, depois ali da sala de andar de cima, 60 anos depois, né, João escreve lá o livro de 1 João, né, encorajo vocês a ler depois dessa aula aí. E tentem comparar como que é a personalidade de João, como que é a atitude, a postura dele em 1 João, comparado a Marcos 3 e a Lucas 9. Ele está totalmente transformado. E Jesus o amava, Jesus o ama, né? Jesus amou João. E João nutriu a amizade dele com Cristo, né? Ele andou com Cristo. Ele andou em comunhão com Deus. Então, esse exemplo de João, ele é para nos encorajar, né? Assim como ele foi transformado, nós podemos ser transformados todos os dias. O nosso foco não é sermos perfeitas, nós não seremos perfeitas. O nosso foco é ser amigas de Cristo, sabendo que essa amizade é a santificação da nossa vida. Ele nos santifica progressivamente à medida que nós permanecemos nele, numa amizade contínua de momento a momento. Então é isso, vocês aprenderam sobre a receitinha Joy, Jesus, Others, Yourself, né, que significa Jesus, outros e você, e isso aí deve ser seu objetivo de vida, né, priorizando sempre Deus, os outros e você, porque você cuida de você quando o seu tanque está cheio em Cristo, com relacionamento com ele e por obediência a ele, amando os outros assim como ele vos amou, né, o amor de Cristo lhe capacita a amar os outros. E você também aprendeu sobre a estrutura de um ritmo diário, né? Se você tem interesse em descobrir mais sobre isso e educar os seus filhos em casa, você pode ingressar na comunidade de ritmos familiares e utilizar o currículo Primeiros Passos, que te dá não só um ritmo, ideias vivas sobre ritmo diário, mas também o ritmo semanal, que é algo que continua nessa mesma ideia de você dar um foco diferente para cada dia. Assim como você dá um foco diferente para cada bloco do seu dia, você também pode ter um foco de faxina, de educação para cada dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, um foco diferente, né? É algo que eu retirei do currículo da Charla Mason, ela dá um foco diferente para cada dia, para que não fique repetitivo para a criança, né? Nessa questão de educação acadêmica e educação geral da criança. E também serve para aplicação da nossa vida mesmo, né? Quando a gente não tem tanta ajuda no nosso lar, a gente pode criar um foco diferente para o nosso dia. Tipo, segunda-feira eu costumo limpar os banheiros, terça-feira eu passo pano no chão, quarta-feira é dia de organizar não sei o quê. Enfim. Como o vídeo está ficando muito longo, eu vou parar por aqui. Mas espero que vocês façam o estudo e que ingressem à comunidade se você quiser aprender mais conosco e educar os seus filhos com excelência.